pensar em Roma, tá? Se lembra de um detalhe. A gente falou na semana passada de Grécia, falou das duas principais cidades gregas, Atenas e Esparta, e entendeu o seguinte: a gente entendeu que essas duas cidades tinham linhas históricas que explicavam a sua política. Por exemplo, no caso de Esparta, começou com a diarquia, né, 2 reis, depois foi por uma oligarquia, um governo que era controlado pelos militares. Depois, nós falamos, por exemplo, de Atenas. Atenas também teve uma linha política que a gente estudou. Atenas começou com uma, vamos lembrar, monarquia, depois foi para uma tirania e depois foi para uma democracia. Quando você falar em Roma, a linha histórica de Roma, ela basicamente tem 3 fases. A gente vai chamar aqui de período, a periodização de Roma. Muito simples, tá? Primeira fase é o que nós chamamos de monarquia, a monarquia romana. Segunda fase, que nós chamamos de república. Nós somos republicanos e nós somos democráticos. República romana, democracia ateniense. Com diferenças, mas a raiz é comum. Próximo, 3. Terceira fase, império. Beleza? Então, presta bem atenção aí, ó. Monarquia, república e império são as 3 fases que compõem a história de Roma, que é uma história gigantesca, para 700 anos aí. Alguns historiadores botam até mais, botam quase 1000, enfim. Então, vamos lá. Falando dessa primeira fase, a monarquia, o que há de relevante demais para os vestibulares nessa primeira fase? Pessoal, a monarquia romana, ela tem a sua história contada por um poema. Não esquece, não. Esse poema é a Eneida. Eneida mesmo, que conta a história de um herói de guerra chamado Enéas. Esse poema Eneida, ele foi escrito por um poeta romano conhecido como Virgílio. Não esquece disso, não. A Eneida é um poema escrito por um poeta romano chamado de Virgílio. Virgílio, ele é tão importante para a história romana que ele é comparado em questões de vestibulares, presta atenção, ele é comparado com um cara lá na Grécia Antiga, em Atenas. Pergunto para vocês, responde aí no chat. Quem foi o cara na Atenas Antiga que escreveu os poemas Ilíada e Odisseia, que contam a história do período homérico? Tá bem claro, vai. Homero, né? Então, o que acontece? A Eneida de Virgílio é tão importante para a história romana como as obras Ilíada e Odisseia, que foram escritas pelo poeta Homero em Atenas. Então, os dois são sempre comparados. E essa obra, basicamente, ela conta a história de quê? De um herói, Enéas, que sai da guerra de Troia, que é uma guerra grega, sai da guerra de Troia. Esse cara vai para a Península Itálica, aquele mapinha, a botinha da Itália, e lá os seus descendentes fundam 2 reinos, o reino dos latinos e o reino dos sabinos. Calma, não fica aperreado, não. Desses 2 reinos surgiram 2 príncipes. E aí, essa história Eneida, ela traz a epopeia de 2 irmãos, Rômulo e Remo. Então, é a história que conta, aliás, o poema que conta a história de Rômulo e Remo. 2 irmãos que acabam entrando num atrito quando adultos, foram criados por uma loba, tem toda essa história aí. Mas foram, na vida adulta, entraram num atrito um contra o outro, e aí Rômulo matou Remo, desculpa. Rômulo matou Remo e fundou Roma. Roma surgiu de um fratricídio, um irmão matando o outro irmão para fundar um reino que foi conceituado de Roma em homenagem ao seu próprio nome, Rômulo, Roma. Sacou? Então, essa é a história. A história de um assassinato e a história da formação de Roma por um irmão assassino. Lembra um pouquinho ali Caim e Abel, né? Que está na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo. Então, esse é o mito fundador. E a competência 1 do Enem adora falar de cultura, mitos e tudo mais. Como o homem utiliza o imaginário para explicar a sua realidade. Esse é o mito fundador de Roma. Aí, seguindo um pouquinho mais, vamos andar, tá? A partir daí, de Rômulo e Remo, funda-se a monarquia. O primeiro rei é Rômulo. E essa monarquia já tinha uma sociedade que era a sociedade característica de Roma durante toda a história de Roma. A sociedade romana, coloca aí, ela era dividida nesses grupos principais aqui. Não sei porque não está pegando aqui. Primeiro, coloca aí. O primeiro grupo que compõe a sociedade romana é o grupo dos patrícios. Quem são os patrícios?
Os patrícios, eles eram os latifundiários, eram os caras que tinham terra. Ou seja, assim como no início da história de Atenas, os eupátridas tinham poder porque tinham terra, no início da história de Roma, os patrícios tinham poder porque tinham terra. Então, poder e terra estão associados nessas duas sociedades. Tá? Próximo passo, vamos seguir um pouquinho mais. Além dos patrícios, nós temos um outro grupo abaixo deles. Que grupo é esse? Os clientes. Os clientes, eles são os parentes dos patrícios. São os parentes. Como assim os parentes? Bom, imagina que eu, Pedro Silva, sou latifundiário, tenho um grande pedaço de terra, sou um patrício, faço parte da elite romana. E aí, consequentemente, há pessoas que moram ali dentro da minha terra. E essas pessoas prestam serviço para mim e eu garanto-lhes, ou garanto a estas pessoas, proteção. Então, se você perceber, já é um embriãozinho do feudalismo, né? O senhor feudal tem sua terra, os servos vivem da terra dele, prestam serviços e favores a esse senhor. Então, por exemplo, daí que surge o termo clientelismo, que nós usamos na política, nas ciências políticas hoje, que é o quê? Os latifundiários, os caras que dão emprego para as pessoas que moram na sua terra, geralmente trocam favores com essas pessoas, e essas pessoas votam nos candidatos que esses senhores querem. Se você observar, essa tradição ocidental que veio dos romanos, foi ao feudalismo, chegou ao Brasil com as capitanias hereditárias, o donatário, com pessoas que recebiam lotes que ele doava, e acabou chegando ao Brasil com o coronelismo, mais à frente, na República. Até hoje, se você observar, no interior ainda tem essa história dos grandes fazendeiros, latifundiários, famílias poderosas, eles dão emprego e aí, consequentemente, conseguem manter um predomínio político aí. Então, os clientes prestam serviços e apoio político aos patrícios por dependerem de suas terras. Abaixo disso aí, qual é o outro grupo? Eita. Deixa eu deixar padrão aqui, tá? Abaixo desses caras aqui, nós temos justamente... Deixa eu botar logo a setinha aqui. Rapidinho. Quem são os plebeus? Os plebeus geralmente são os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores urbanos. São os pobres que vivem na cidade, são os pobres que dependem do Estado, que dependem muitas vezes também, que são explorados pelo Estado também, e que dependem muitas vezes... Ué, cadê aqui? Travou tudo. Pronto, tá aqui. São os caras que dependem dos patrícios também, que vivem sendo explorados e tudo mais. E aí o que acontece, pessoal? Esses plebeus dentro da Roma Antiga, vou fazer uma pergunta para vocês, respondem aí no chat. Os plebeus, eles eram semelhantes a quem? Na história de Atenas. Plebeus são semelhantes a quem em Atenas? Tem um nomezinho. Quem eram os trabalhadores urbanos de Atenas? Os tetas. Esquece isso não. T-H-E-T-A-S. Plebeus são equivalentes aos tetas. Trabalhadores urbanos, pobres, explorados. E, por fim, os escravos. Aí uma curiosidade, um detalhe importante. Os escravos, eles podiam ser em Roma escravos por dívida, estavam devendo dinheiro a um patrício e virava um escravo. Mas também, boa parte desses escravos eram escravos de guerra, tá? Quando a Roma começa a expandir, Roma chega a ter 20 mil escravos por dia novos dentro do seu território. Então, essa é a estrutura social. É uma sociedade extremamente estratificada, rígida, não havia mobilidade e mais, tinha uma base escravista. E aí, lembra do que eu falei na semana passada. Karl Marx, na sua visão histórica, dizia que cada período histórico é um modo de produção. Então, em Roma, nós vamos chamar de modo de produção escravista. Assim como a gente chama também na Grécia. Grécia e Roma são escravistas. Não vai dizer que é hoje, não, tá? Ah, mas tem escravidão hoje, tem, mas não é predominante. Beleza? Então, se não é predominante, não é um modo de produção. Beleza? Então, tá aí. Essa é a primeira característica da monarquia romana, dessa primeira fase. Aí, ó, o que é que vai acontecer? Só para vocês não ficarem aí, porque mudou. Mas vamos ser bem objetivos. A segunda fase, a República Romana, quais são as características principais? Mas antes, por que a República ela foi instituída? Vê só, no finalzinho da monarquia romana, Roma teve um rei chamado de Tarquínio. Eu vou colocar de vermelho aqui porque é só curiosidade, viu, pessoal? Ó, o último rei dessa monarquia romana foi um cara chamado Tarquínio. E aí o que acontece? Tem nada a ver com o modo de produção escravista, não, tá? Tarquínio, ele governou buscando o apoio dos plebeus. Ele queria aumentar a sua popularidade. E aí começou a prometer fazer uma reforma agrária. Galera, se vocês me apoiarem, eu faço uma reforma agrária e tudo mais. Resultado, os plebeus começam a se aproximar do rei, e aí os patrícios, que eram os donos de terra, começam a ficar com medo dessa aproximação. Ora, se ele está prometendo terra aos plebeus, esse rei vai tirar terra de onde? Da gente. E a gente não quer que isso aconteça. Resultado,
Os patrícios, com medo de perderem sua terra, fazem o quê? Derrubam o rei Tarquínio, acabam com a monarquia, ou seja, a monarquia foi extinta por um golpe de Estado feito pelos patrícios. Os patrícios acabaram com a monarquia romana, temendo perder suas terras. Resultado? Próximo passo, cabeção. Surge a república. Mas o que é a república? Vê só. A república vem da soma de duas palavras. Res mais públicos. O que significa isso aqui? Res significa coisa, em latim. Públicos tem um sentido de coisa comum. É uma coisa que pertence a todos nós. A república é aquilo que pertence a todos nós. Por isso que hoje, quando nós dizemos que um político tal não tem um comportamento republicano, é porque ele não respeita aquilo que é de interesse dos demais. Ele trata a política como algo particular, né? Então, o que vai acontecer? A república, essa coisa distribuída, ela tinha como objetivo. Ela foi criada pelos patrícios, coloca aí, origem. A elite criou a república, não foi o povo não, tá? Pelo amor de Deus. Já teve questão falando, o povo criou a república. Aí você pensa, meu Deus, a república é algo moderno, deve ser o povo, a Revolução Francesa. Na Roma não tem nada a ver. Patrícios. Aí o que acontece? Os patrícios, eles tinham como objetivo criar uma república. Qual era o objetivo deles? Uma república que impedisse uma nova centralização. Os patrícios não queriam um novo rei que centralizasse o poder. Então, eles foram buscar, nesse novo sistema, um governo que descentralizasse a política. Então, coloca aí. A República Romana tem como principal objetivo a descentralização da política, com essa minha letra horrorosa que está aí para vocês verem, mas eu acredito que dá para entender. A descentralização, evitar que houvesse um novo rei que concentrasse os poderes em suas mãos e ameaçasse o poder dos patrícios. Resultado, essa república que descentralizava de qual maneira? Como é que eu posso definir a estrutura dessa tal República Romana? Vê só, que é semelhante à nossa, tá? Em muitos aspectos. Primeiro, havia um órgão chamado de Senado, tá? Ó, Senado nós temos hoje. Inclusive, o Senado daquela época tinha um formato oval, ou edifício. Hoje, o nosso Senado tem um formato também meio oval, arredondado assim, em homenagem ao Senado romano. E aí o que acontece? Senex é uma palavra que dá origem a velho, senior, pessoa mais madura. Então, os senadores em Roma, eles eram os patrícios mais velhos. Os caras que tinham mais dinheiro, os homens mais velhos e mais endinheirados, de origem patrícia, eram os senadores. E o Senado era o órgão mais importante do início da história de Roma. Era o mais importante. Ele definia se Roma entrava numa guerra ou não. Ele cuidava da religião, que religião e poder tinha muito a ver naquela época, né? E mais, o cargo de senador naquela época era um cargo vitalício. É um cargo vitalício. Se você observar hoje, o cargo de senador na República Brasileira é o cargo mais longo. Ele tem 8 anos. Os demais, todos os outros cargos, né, elegíveis, né, são justamente eletivos, que a gente chama, são de 4 anos. O senador ainda tem o maior mandato na história do Brasil. Durante o primeiro e o segundo reinado, quando o Brasil foi um império, os senadores eram vitalícios também, origem romana, tá? E aí o que acontece, galera? O Senado cuidava de vários aspectos, da guerra ao cultural, né? A criação de leis também, cuidado, zelo pelas leis. E é o que o Senado faz hoje. O Senado brasileiro, por exemplo, ele pode votar ou não a participação do Brasil no conflito internacional. O Senado brasileiro, ele pode analisar se uma lei aprovada pelo Congresso ou proposta pelo presidente, se essa lei está de acordo com a Constituição. Ele zela pelas leis, naquela época também. Claro que mudou muita coisa, né? Mas vamos lá, mas tinha uma essência parecida. Próximo aspecto aqui da República Romana. Além do Senado, nós temos um outro grupo que era o grupo das assembleias, pessoal. Haviam vários órgãos em Roma que cuidavam da criação das leis. Leis do campo, leis da cidade, lei para militares, lei para religiosos. Então, as assembleias já existiam. A gente hoje, olha, Pernambuco, quem é que cria a lei? ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, é aqui, surge aqui. A ideia de ter um grupo de patrícios da elite criando as leis direcionadas ao homem comum, ao civil, ao militar e ao homem religioso. Também, a gente traz essa estrutura, modifica, mas a estrutura tem origem na Roma Antiga. Tá? Próximo passo, hoje os nossos legisladores são eleitos, né? Deputados, vereadores, enfim, senadores, poder legislativo. Próximo passo. Também havia um conjunto de outros órgãos que era chamado esse conjunto de magistratura. Coloca aí. A magistratura, não perde isso aqui,
era um conjunto de funções, e esse conjunto era muito parecido com o que nós temos hoje. Eu não vou te aperrear dizendo os nomes em latim, como eram, tal. Não, isso aí o vestibular não vai te aperrear, não. Mas é bom que vocês saibam o seguinte: havia um órgão que cuidava das relações externas, que era chamado de consulado. Hoje, se a gente olhar, a gente tem o Ministério de quê? Das Relações Exteriores, o Itamaraty, por exemplo, né? Próximo, além das relações externas, tinha um órgão que cuidava dos tribunais, da Justiça. Hoje nós chamaríamos o quê? Ministério da Justiça, né? Próximo, tinha um órgão que cuidava das receitas, das rendas, né? Que era a Questúria, que Ministério das Finanças, que a gente chama de Ministério da Economia hoje. Lá tinha, por exemplo, o Ministério que fazia a manutenção do patrimônio público, dos prédios, das pontes, dos asfaltos, enfim. Patrimônio, Ministério da Infraestrutura, Ministério das Cidades. Cada prefeitura hoje tem uma secretaria de obras, né? Então, tem origem romana. Próximo passo, nós temos também uma galera que cuidava do comportamento das pessoas, né? Que fazia a censura. Era justamente o órgão chamado de censúria, né? Esse órgão, ele fazia basicamente duas coisas. Vou colocar aqui. Censo. Ele fazia o seguinte: primeiro, ele fazia a repressão aos cidadãos considerados infratores, aqueles que tinham posturas inadequadas, e eles também faziam a contagem da população, para cobrar impostos, enfim, para decidir quem seria senador ou não, quem tinha mais dinheiro ou não. Então perceba que esse órgão aqui, o censo, a censúria, ela acabou dando origem a duas palavras: censura, repressão, né? Censura é um tipo de repressão, e também deu origem a censo, contagem da população, o censo do IBGE. Então perceba quanta coisa a gente tem de Roma. E essa estrutura política, volta e meia cobrada em vestibulares. É você perceber que o nosso modelo político, ele tem raízes muito arraigadas no modelo político romano. Claro que não é a mesma coisa, mas tem uma estrutura muito semelhante à postura da República Romana. Agora, um detalhe. Pedro Simas, se perguntarem para mim no vestibular assim, posso dizer que em Roma havia poderes? Quando você falar em poderes, você pode estar sendo induzido a entender que em Roma haviam três poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Um cria a lei, o outro coloca a lei em prática, o outro julga conforme a lei que foi criada pelo legislativo. Cria, executa e interpreta a lei. Aí eu pergunto, esses três poderes, eles existiam assim divididos? Não. Se você perceber, o Senado podia criar lei, as assembleias criavam lei, então os poderes eles existiam, mas estavam dissolvidos, diluídos entre vários órgãos. Não havia essa divisão tão clara. Então, quando alguém perguntar se Roma tinha três poderes, diga não. Na verdade, haviam poderes diluídos, eles não eram independentes, nem eram instituídos como nós temos hoje. Quem vai pensar essa divisão dos três poderes foi um filósofo chamado de Montesquieu. Montesquieu foi um filósofo francês do século XVIII. Era um filósofo o quê? Iluminista. Então, essa divisão dos três poderes, conforme nós temos hoje no Brasil, isso só vem da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, do século XVIII, que era o século das luzes. Não cai nessa casquinha de banana. Haviam poderes diluídos, mas ainda não separados ou formalmente instituídos, como nós temos hoje. Beleza? Próximo passo. Aí há uma outra etapa muito importante na história romana, que foi o seguinte: os movimentos sociais. Pessoal, para quem é católica, se liga. Para quem é FITS, se liga. Para quem é Unicamp, FUVEST, se liga. Para quem é Enem, se liga muito também. Se vocês perceberem, eu vou falar agora rapidinho do Enem. A gente começou essa aula falando por isso, eu vou botar de amarelo, tá? A gente começou a falar de uma lenda, né? A lenda cuida do imaginário das pessoas. Isso é competência 1. Competência 1 do Enem, fala de cultura. Beleza? Aí você vê, cultura aqui. Competência 1. Aí você está falando aqui de estrutura social, sociedade. Quando você fala em sociedade, você vai ter a competência 3 do Enem. Eu estou falando de competência que é para o Enem, mas é a mesma divisão em vários outros vestibulares, como a Unicamp. Por exemplo. Aí aqui, você está falando de política, né? Você está falando de política. Tudo isso aqui que a gente acabou de falar é competência 2, relação Estado e demandas, e competência 3, instituições sociais. Beleza?
Aí agora, a gente vai falar de movimentos sociais. Movimentos sociais, competência 3. E vamos falar também de direitos, conquistas, competência 5. Percebeu como é simples? Vamos lá. Próximo passo. Houve uma série de movimentos sociais na história da República Romana. Tá? Quais foram esses movimentos? Primeiro, a gente tem uma série de movimentos que foram liderados, ou uma série que foi liderada, pelos plebeus. Lembra que os plebeus, eles eram a base ali junto com os escravos, eram os trabalhadores urbanos, oprimidos, pobres. Esses caras saíram várias vezes em Roma para contestar o governo romano. Eles contestavam por que os patrícios só têm direito de criar as leis, porque só os patrícios podem decidir como a gente vai viver. E aí, os plebeus fizeram protestos gigantescos, costumavam sair da cidade, passavam um tempo fora, no Campo de Marte, ao norte de Roma. E aí, quando eles saíam da cidade, eles deixavam Roma sem mão de obra, sem força de trabalho e sem soldados, caso viesse uma guerra e um estrangeiro invadisse Roma. Então, eles aprenderam como chantagear os caras lá de Roma. Resultado, os patrícios. Eles conquistaram uma série de direitos. Por exemplo, eles conquistaram a lei das 12 tábuas. Coloca aí. A lei das 12 tábuas, elas foram as primeiras leis de cunho escrito. As primeiras leis escritas da história de Roma. Porque até então as leis eram orais. Olha que interessante. Enquanto na Atenas, quem criou as primeiras leis escritas foi Drácon, lembra dele, aquele legislador bem bravo, bem rígido, draconiano? No caso da Roma, quem pressionou essa criação das leis escritas foram os plebeus, que nem sabiam escrever. Para ter ideia, né? Mas fizeram protesto e pediram. Aí, as leis escritas diminuíam o poder que os patrícios tinham de distorcer a lei. Imagina se no Congresso Nacional Brasileiro hoje, aquele Congresso que 100% dos deputados são totalmente ilibados, né, honestos, a favor do povo, da República. Claro que sempre tem gente boa ali, né? Estou ironizando, mas tem gente boa. Mas essa galera aí, imagina que essa galera tivesse a lei na cabeça decorada e que não tivesse nada escrito. Claro, os caras iam mudar a vírgula direto, né? Para mudar o sentido. Então, a lei escrita diminui o poder dos patrícios de distorcer a interpretação da lei. Próximo passo. Além disso, é muito bom lembrar que eles também conquistaram o direito ao casamento. Coloca aí, que era a lei Canuleia. Eles queriam casar, mas o casamento não era reconhecido pelo Estado. E pior, o casamento entre plebeus e patrícios, ou seja, se um plebeu quisesse casar com uma patrícia, uma filha de um patrício, não podia. Esse casamento intergrupos, interestratos sociais, era impedido. Não havia mobilidade. A partir desses protestos, eles conseguiram também. Foram 200 anos de protestos, né? Pontuais. Então, eles conseguiram casar. Um plebeu podia casar com a patrícia, uma plebeia podia casar com um plebeu, ou com um patrício, perdão, e tinha que ascender socialmente. No momento que eu sou um plebeu, caso com a patrícia, eu passo a ser um patrício. Então, era uma maneira também de ascender socialmente. E se eu passo a ser um patrício, eu posso participar da política. Olha como a coisa começou através do casamento, os caras começaram a entrar na política, coisa que eles não podiam antes só por serem plebeus. Próximo passo. Eles também receberam o direito de estudar em escolas sacerdotais. Coloca aí. Olha que interessante. Bispos, membros da igreja, podiam criar leis também. Então, no momento que o patrício protesta e ganha o direito de participar de escolas para ser religioso, para ser clérigo, para serem clérigos, eles podem agora começar a criar algumas leis que eram permitidas. Então, esses protestos começaram a dar aos plebeus uma ascensão social. Próximo passo, importante que vocês têm que saber. Outra medida que eles vão conquistar também é o direito à criação do que nós chamamos de tribuna da plebe. A tribuna da plebe, depois de muitos protestos também, foi um órgão criado em Roma que tinha apenas a participação de plebeus. Só plebeus podiam participar dessa tribuna. E esses plebeus faziam o que nessa tribuna? Eles criavam leis que afetavam a vida dos plebeus. Ou seja, plebeu criando lei para plebeu. Claro que um plebeu não podia criar uma lei assim, vamos matar os patrícios. Não era permitido isso. Mas plebeu criava lei para plebeu. Então, eles começaram a ganhar direito de participar politicamente das decisões, mesmo que de maneira restrita. Então, esses movimentos sociais são sempre muito cobrados. Olha como os plebeus cresceram. Lei escrita, ascensão social pelo casamento, ascensão política virando sacerdote, depois um órgão para criar leis para eles, o direito de votar leis só para eles, que era o plebiscito, quando o povo... Deixa eu desligar o celular aqui. Quando o povo
pode votar leis, né? Então começa aí essa raizinha. Hoje no Brasil, o plebiscito é permitido? É permitido. Existe a lei de iniciativa popular, né? Existe a permissão para fazer plebiscitos e referendos. Então, está tudo previsto também, de alguma maneira, na nossa realidade hoje. Próximo passo. Seguindo mais, além dos movimentos dos plebeus, que deram uma série de direitos a esses caras, nós tivemos também um outro movimento de grande destaque, que foi o movimento feito por escravos. Me lembro como hoje, viu? Lá na 7ª década antes de Cristo. Esses movimentos liderados por escravos foram movimentos que tiveram um grande herói, né? Um escravo chamado de Espartacus. Geralmente esse nome Espartacus está associado a movimento popular, sindicalista, Espartaco, né? Time de futebol, acho que é lá da Rússia, que tem essa origem União Soviética, enfim. Tem o movimento espartaquista na Alemanha, em 18, socialistas tentando tomar o poder ali no final da Primeira Guerra Mundial. Espartacus era um escravo que tinha sido general, ele era um escravo trácio, de origem trácia, uma região lá do extremo leste europeu, mais ou menos acho que por ali. E aí ele foi preso, derrotado numa batalha, foi preso pelo exército romano, virou escravo, só que era um cara muito culto, sabia lutar muito bem. Então ele começou a estimular escravos por essa liderança, por esse poder de retórica, começou a estimular os escravos a protestarem e lutarem por liberdade. E aí rolou a Revolta de Espartacus, que durou quase 2 anos, em 2 regiões lá da Itália. Capua mais Tarento. Capua e Tarento, 2 províncias. O que é que os escravos queriam? Vamos colocar aqui, ó. Quais eram as pautas dessa revolta que aconteceu 7 décadas antes de Cristo? Primeiro, eles queriam liberdade, ou seja, o fim da escravidão deles, mas eles também queriam uma outra cosita que é muito importante vocês saberem. Eles queriam o direito à repatriação. O que é a repatriação? Eu quero liberdade e eu quero sair de Roma. Eu quero voltar para a minha pátria. Esse conceito de pátria não existia ainda nessa época, tá? Eu estou usando repatriação porque é o conceito que a gente pode utilizar. Mas eles queriam voltar para os seus lugares de origem, além da liberdade. Então, basicamente, essa foi uma grande revolta e essa revolta acabou sendo massacrada. Enquanto as revoltas plebeias deram certo, a revolta de Espartacus não deu certo. Os escravos foram massacrados por 2 generais, Crasso e Pompeu, que depois viraram governantes de Roma. Aí um detalhe, quando a gente fala de escravidão, apesar dos escravos não terem conseguido liberdade no geral, houve uma lei muito importante que não é consequência disso aqui, tá? É uma lei que é consequência dos protestos dos plebeus, tá? E foi uma lei que aboliu a escravidão. Opa, que escravidão? Aboliu a escravidão por dívida dentro de Roma. Escravidão por dívida. Quem era escravo de guerra continuou sendo escravo até o final de Roma. Quase, né? Século ali, 212 até 212 depois de Cristo. Mas quem não era escravo de guerra teria uma condição agora de viver melhor. Então, aquele velho plebeu, lembra do plebeu? O plebeu que era o pobre de Roma, que devia dinheiro ao patrício e que acabava virando escravo do seu patrício por dívida. Esse plebeu agora ganhou um direito durante a República Romana. A lei, coloca aí, famosa, cobrada também pra caramba, cobrada no Enem também, na Católica. A Lei Licínia Sextia, ou Sextia. Tem esse nome por conta do jurista, Licínio VI. Essa lei foi a lei que aboliu a escravidão por dívida dentro de Roma. E aí, vem uma pergunta para vós, mercê, você, vosotros. Pergunta o seguinte, cara, vou dar 5 segundos, viu? Já prepara o dedo aí para digitar. Qual foi a lei dentro de Atenas que aboliu a escravidão por dívida? Caramba, eu esqueci, eu tô sem água aqui, tô falando que só sem água. E aí? Vai, rápido. Qual foi? Demorou. Vou responder. Vamos lá. Ó, quando você pensar em Atenas, se liga, cabeção. Se liga que já teve questão colocando essas duas, um do lado da outra, citação 1, citação 2. E depois, de onde é que vieram essas duas aí? Brotou do chão? Não. Ó, saca só. Deixa eu melhorar essa minha letra horrorosa aqui. Pessoal, para quem não estava acostumado com a minha aula, quem me conheceu há pouco tempo... Eu tento melhorar, mas fica difícil, né? Quem me conheceu há pouco tempo aí, desculpa, tá? Desculpa que minha letra é feia. Mas quem já me conhece sabe que é mesmo. E sabe que eu não sei desenhar. Vamos lá. Mas dá para entender, né? Atenas teve uma lei chamada de Lei Seisasteia. Você lembrou, mas ficou com vergonha de dizer. Eu tenho certeza disso. Lei Seisasteia. Ai, meu Deus.
que foi assinada por um jurista chamado de Solon. Solon, jurista que aboliu a escravidão por dívida dentro de Atenas. Licínio Sextio, o cara que aboliu a escravidão por dívida em Roma. Então, se liga nessas duas leis, cabeção. Se liga que isso é conquista, é cidadania. E a conquista Broadway, legal, legislativa, enfim, ela está na competência 5 do Enem. E está em um monte de vestibular sem chamar de competência. Preste atenção. Vamos lá. Seguindo mais. Respira um pouquinho, 10 segundos, que eu sei que o ritmo é acelerado, mas como sempre, esse material da aula vai ficar disponível para vocês. Olha, Dylan disse, Dylan, designer, né? Designer, disse aqui, ó, sabia que era um nome diferente. Pois é. Nome estranho, né? Vamos embora. Ó, pessoal, seguindo mais já para outra metade, Roma também participou de uma guerra violentíssima. Todo mundo tem sua guerra para contar? Qual foi a guerra lá dos atenienses? Vai, me diz aí no chat. 5 segundos. O nome das duas guerras que envolveram a história da Grécia, que a gente estudou. Guerra do Peloponeso e... Vai. Quando você lembrar de Grécia, você vai lembrar de duas guerras. Perfeito, valeu. Luísa tem Santos aí, que eu não sei qual é o nome de Santos. Dylan, todo mundo está acertando aí. Massa. Vê só. Quando você pensar em Grécia, no período clássico teve as guerras médicas, que foram guerras entre Atenas e persas, e os atenienses venceram. Na verdade, foi entre gregos e persas, né? Mas foi Atenas que de fato venceu, né? Esparta levou uma surra. O filme 300, né? E aí, também teve a guerra do... Caramba, eu não consigo manter uma coisa organizada, né? Foi a guerra do Peloponeso, tá? A guerra do Peloponeso foi a guerra que colocou Atenas contra Esparta. Essas foram as duas grandes guerras. Guerras médicas, vitória grega contra os persas. Guerra do Peloponeso, vitória de Esparta contra Atenas. Depois os caras se lascaram, se enfraqueceram de tanta guerra, e aí acabaram sendo invadidos pelos macedônios. Lembra disso? Aí, o que vai acontecer? Quando você falar em Roma, teve uma guerra que foi, tipo, fundamental para a gente entender essa segunda virada e final da história romana, nesse resumão aí, nesse review, tá? Saca só. A guerra ou as guerras... Deixa eu escrever melhor, pelo amor de Deus. Pronto. Guerras púnicas. Pronto. Essas guerras púnicas aconteceram também durante a República Romana, tá? Foram guerras entre Roma versus Cartago. Roma versus Cartago. Aí, eu vou fazer uma coisa aí, que é desenhar. Não liga não, tá? Essa parte norte aqui da África tem um reino chamado de Cartago nessa época. Cartago, para quem está ligado hoje, é a Tunísia. Tunísia, país Tunísia. E aí o que acontece? Vocês viram, né, que durante as guerras médicas, os persas pediram apoio dos cartagineses, blá, blá. Eu falei na aula passada. Cartago era uma grande potência agrícola nessa época. Uma grande potência. E exportava cereais para várias partes do mundo. A grande economia de Cartago era a exportação de cereais norte da África e levava até a Europa. Resultado, galera, o que vai acontecer? Opa, voltou aqui. Deixa eu voltar. O que vai acontecer? Nessa época, os cartagineses tentaram se meter numa regiãozinha que fica aqui no sul da Itália, um reino chamado de Sicília. Vocês conhecem a Sicília, né? Então, os cartagineses tentaram atacar a Sicília. Resultado, como era uma zona de influência romana, se você perceber, lembra muito a guerra também, guerra médica, né? Como era uma zona de influência de Roma na Península Itálica, os romanos entraram em defesa da Sicília. Então, o estopim para essa guerra foi a disputa por uma região chamada de Sicília, que fica justamente no suzão da Península Itálica. Se você lembrar muito bem, qual foi o estopim para as guerras médicas? Os persas invadiram Mileto, que era uma região de influência ateniense. Aí Atenas reagiu e lutou contra os persas. Aqui, Cartago invadiu a Sicília, uma zona de influência romana, e os romanos reagiram. Foram 3 guerras, viu, pessoal? Foram 3 guerras púnicas. E para o que interessa? Dessas 3 guerras púnicas, não é brincadeira. As 3 tiveram a vitória de Roma. Roma venceu as 3 batalhas, as 3 guerras púnicas. Claro, teve até uma vitória chamada de Vitória de Pirro, né? Que os romanos perderam tantos soldados para poder vencer,
que acabou não valendo muito a pena vencer. Né? O custo da vitória foi muito alto. Chama de... Quando você, tipo, conquistei algo, aí para conquistar esse algo deu muito prejuízo, aí você chama de vitória de pirro. É um ditado popular. Pô, maior vitória de pirro isso aí para você. Aí dos gregos vem aquela história de presente grego, né? O cavalo de Troia que os gregos deram aos troianos. Um cavalo de madeira que tinha um monte de soldado para invadir Troia. Toma um presente o cavalo. Aí quando você tem um presente que dá prejuízo, você chama de um cavalo de Troia. Você chama de presente de grego. E por outro lado, quando você teve uma vitória, conquistou algo que deu muito prejuízo para chegar ali, você chama, pô, que vitória de pirro, não valeu a pena. Né? Então essa é a ideia. Sacou? Eu acho que todo mundo fala isso, né? Adolescente sobretudo. Pô, maior vitória de pirro aí. Deve ser isso. Acho que todo mundo fala. Vamos lá. Então o que acontece, cabeções? Roma vence essas três. E qual vai ser a grande consequência dessa guerra? A vitória de Roma sobre Cartago fará com que Roma viva sua mais ampla expansão. Eu acho que eu vou estourar um pouquinho o tempo de novo, tá? Desculpa. Vamos lá. Uma ampla expansão. Ou seja, Roma vence Cartago e começa a conquistar todas essas regiões do norte da África. Roma domina Cartago, domina o norte da África, começa a se expandir pela Europa e chega até o Oriente. Quer um exemplo? Essa regiãozinha que tem aqui, ó, que a gente chama de Palestina, hoje, foi o nome dado pelos romanos. Os romanos chamavam isso de terra dos filisteus, Filistina, Palestina. E Jesus Cristo nasceu onde? Nesse território. Por isso que Jesus nasceu em território que na época era o quê? Romano. E Jesus pregava aqui o quê? Isso é um assunto que está nas questões aí da ficha. Os cristãos que começam a surgir em território romano, deixa eu colocar aqui, ó. Os cristãos, já fazendo uma ponte gigante aqui, eles pregavam que o seguinte, cara, que na verdade nem eram cristãos, né? Enquanto Jesus viveu, não havia o termo cristão. Mas os seguidores de Jesus, Paulo e Pedro, os apóstolos, começaram a pregar essa história de Jesus, as palavras de Jesus, e disseram que, na verdade, cara, não existia Deus na Terra. Não existia Deus na Terra. E só havia um Deus e um rei que estava no céu. Resultado, isso fez com que o reino de Roma começasse a olhar, né, que, enfim, tanto a república no início quanto o reino depois, o império, olhasse para os cristãos, para esses seguidores do tal Jesus aí, e contestassem. Que história é essa de vocês dizerem, através desse tal Jesus, desse jovem aí, vocês dizerem que não tem autoridade aqui na terra, só tem no céu. Resultado, os cristãos começaram a ser perseguidos como inimigos da política romana. Está na ficha, vocês vão responder uma questão aí. E Jesus foi crucificado por soldados romanos. Sacou tudo isso depois das guerras púnicas. Está tudo ligado. Está tudo ligado. E aí, o que acontece? Os cristãos começam a olhar, aliás, os escravos, plebeus massacrados por Roma, começam a olhar um jovem que morreu por suas ideias, que afrontou Roma. Resultado, escravos e plebeus começam a aderir ao cristianismo. E aí o cristianismo começa a ficar muito popular entre os mais pobres de Roma. Não é à toa, você vai para a Itália hoje, qual é a religião predominante na Itália? Cristianismo católico. Tem toda a relação. Vamos embora. História é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Tem tudo, tem relação, tá tudo ligado. Então vamos embora. Ó, Roma vence. E com essa vitória de Roma, o que vai acontecer? Vamos para a saideira de Roma agora, tá? Com essa vitória de Roma, Roma faz uma expansão territorial, ganha mais terras, amplia seu comércio, e além de ampliar seu comércio, também vai ganhar mais escravos. Cada guerra vencida, escravos adquiridos. Ou seja, Roma cresce muito, 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 muito. População gigantesca, muita grana para uns e muita miséria para os escravos, para os plebeus. Resultado, cabeção, Roma começa a viver uma transição. Começa a surgir uma série de conflitos. Roma vai ser governada por militares que tentam controlar as revoltas, porque tem muito pobre, né? Depois dessa expansão, muito plebeu, muito escravo. É bom lembrar que os escravos substituíram os plebeus, né? Porque os plebeus trabalhavam na cidade. Se tem muito escravo, o escravo vai prestar serviço na cidade. E os plebeus começaram a ficar desempregados. Muita fome. E aí, o que é que vai acontecer? Vem militares, estou resumindo, tá? Depois vem... a gente vai ter Júlio César, primeiro, segundo triunvirato. Mas o que mais interessa é o seguinte. Já perto da virada do século, virada da era pré-cristã para a era cristã, Roma vai chegar ao seu terceiro período, o Império. O Império Romano, ele foi proclamado por um militar chamado de Otávio. Aliás, deixa eu botar o nome dele aqui primeiro. O nome dele era Gaio Augusto.
a palavra Gaio se tornou o nome Caio, tá? A galera aqui no Brasil não achou muito bonito chamar de Gaio. Aí Gaio, né? E aí deu Caio. Gaio Augusto. Para quem tá ligado, o nome anterior dele, deixa eu reescrever aqui. O nome de Gaio era Gaio Otávio. Ele era um militar, ele era parente de Júlio César. E aí Gaio Otávio dá um golpe de Estado e funda o Império. Ou seja, ele deu um golpe na República. Acabou com a República, estava cheio de instabilidade social, muito pobre, muita guerra. Resultado, acaba com a República, funda o Império e ele passa a se chamar agora de Otávio Augusto. O que é esse Otávio Augusto? Vê, ele abandonou o nome Caio, adotou o nome Augusto. Augusto tem relação com divindade, ou seja, é um nome que significa escolhido por deuses, tá? Divino. Caio, divino. Ele disse que ele era Deus, a partir de agora, assumiu o poder. Eu sou Deus, em nome da lei eu virei Deus. Viagem total. E a partir de agora, Roma passa a se tornar uma teocracia. Então coloca aí, o Império Romano, que derrubou a República na mão, ou na figura de Caio Otávio, Otávio Augusto, é uma teocracia. O que é uma teocracia? Coloca aí. É a mistura de religião mais política. O que é isso? O governante governa para os religiosos em prol da religião e em prol de si. Ele se considera uma figura religiosa, uma figura divina. Ora um Deus, ora um representante de Deus. Se você quiser fazer uma ponte, a teocracia, ela foi o grande símbolo, observação, daquelas sociedades lá da Antiguidade Oriental, como o Egito, por exemplo, como a Mesopotâmia, que isso aqui só interessa mesmo para quem vai fazer o NICAP. Inclusive, a gente vai ter uma tardezinha extra de aula lá no início de novembro, para quem vai fazer o NICAP, só para quem vai fazer o NICAP, para quem quiser também saber mais disso, mais sobre Egito e Mesopotâmia, fenícios e persas, os principais povos dessa antiguidade que são abordados na Católica. Vamos lá. E aí o Império chegou, tá? Características básicas. O que os vestibulares mais cobram do Império? É saideira agora para a gente falar de alguns aspectos da Idade Média e começar a resolver questões. Vê só. O Império Romano, ele vai durar basicamente 5 séculos, tá? 500 anos. O bichinho vai durar muito tempo. E esse Império, ele vai fazer a transição da história de Roma entre a era que a gente chama de antes de Cristo, que a gente nem usa muito na história mais hoje isso aqui, e depois de Cristo. É aquela conceituação que a gente vê quando a gente é bem pequenininho, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o ano zero fica aqui, que é o ano que a galera diz que Jesus nasceu. Já tem gente contestando, dizendo que, na verdade, são 7 anos antes que Jesus nasceu. Enfim, tem teses. Então, que a gente chama esse ano zero de ano Domini, o ano do Senhor. Então, tudo que está antes do ano zero, que Jesus teria nascido no calendário cristão, antes de Cristo, e tudo que está depois do ano zero, o ano do Senhor, ano Domini, depois de Cristo. Curiosidade, Domini, latim, Senhor. Quais são as principais características cobradas nos vestibulares? O que é mais objetivo para a gente sobre o Império Romano? No Império Romano, nós tivemos o Alto Império, que foi o governo de Caio Otávio, uma teocracia, o cara se fortaleceu demais, houve um enfraquecimento do Senado. Mas o que mais interessa para a gente, sobretudo, é entender o que nós chamamos de Baixo Império. O Baixo Império é a decadência do Império Romano. Bora lá. O que é essa decadência, né? Roma, ela entra em crise nesse período por conta de uma tríade. 3 fatores principais. Em primeiro lugar, voltando para cá. Deixa eu voltar para o mapa. Eu vou desenhar outro, fica melhor. Se for usar esse, está todo riscado. Deixa eu desenhar mais uma vez. Depois das guerras púnicas, Roma expandiu demais o seu território. Roma tinha territórios na África, inclusive. Roma tinha territórios na Europa. Roma tinha territórios na Ásia. Roma tinha território no Oriente Médio. Roma era grande demais, tá? E aí, deixa eu botar aqui, isso aqui, literalmente. Os caras tinham um território gigante. Tudo isso aqui. O que é que vai acontecer? Pessoal, se você observar muito bem,
esse território ele é grande e ele é muito difícil de sustentar, né? Quanto maior o território, maior o custo para administrar esse território. Então, o que vai acontecer? Roma, durante o Baixo Império, aliás, já durante ali o início do Império, vai ser assinado em Roma o que nós chamamos de Pax Romana, que também é bastante cobrado. O que é a Pax Romana? Pax Romana significa paz, a paz de Roma. E é basicamente o seguinte: Roma, com essa medida imperial, decreta um limite territorial, ou seja, barra a sua expansão territorial. A Pax Romana é um decreto do Império Romano que define que Roma não vai mais expandir o território. Roma não expande mais 1 milímetro de território porque está ficando caro demais e perigoso demais. Segundo ponto, essa Pax Romana, quando limita o território, ela vai trazer alguns problemas. Por quê? Porque se Roma vivia da guerra, e a guerra consistia em expandir território, conquistar povos, agora Roma está sem como fazer guerra. Não adianta, não faz mais sentido, é muito caro fazer guerra, não tem condição para financiar isso tudo. Resultado, com o tempo, a quantidade de escravos vai cair, porque eu não estou podendo alimentar Roma de escravos. Imagina, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Vai chegar um momento que a escravidão cai de maneira vertiginosa. São séculos que a gente está falando. E aí, o que vai acontecer? Primeira causa de Roma, da queda de Roma, botei cases, como se fosse case de sucesso. 3 causas. Primeira causa, uma queda vertiginosa na escravidão. Ou seja, Roma começa a perder muitos escravos. Aí raciocina comigo. Roma tinha um modo de produção que? Escravista. Se o modo de produção de Roma é escravista, logo a grana vem da escravidão. Se eu tenho menos escravos, o que é que vai acontecer? A produção dentro de Roma vai diminuir. Se a produção diminui, o Estado vai arrecadar menos o quê? Impostos. Porque tudo que era produzido e comercializado, o Estado romano arrecadava imposto. Se tem menos escravo, tem menos gente produzindo, o Estado vai arrecadar menos. Ou seja, menos faturamento, entre aspas, tributação para o Estado. Se o Estado não tem tanto dinheiro, porque está caindo a produção e a arrecadação de impostos, o que é que vai acontecer? Haverá uma crise no comércio e uma crise na arrecadação, como eu já falei, né? Sendo bem redundante. Então, menos produção, menor produção, crise no comércio. Menor arrecadação e não dá para sustentar o Estado. E sem sustentar o Estado, aí vem uma pergunta. Como é que Roma vai conseguir garantir a segurança de toda essa fronteira gigantesca? Cara, tá faltando grana, não tem como sustentar esse Estado todinho, não. Aí o que Roma vai fazer? Vai começar a fazer umas parcerias com os povos vizinhos. Tipo, ei, doidão, vizinho, faz o seguinte, meu irmão, eu vou te dar essa terrinha aqui, eu te dou essa terra, viu? Sei lá, Ostrogodo, que é uma tribo. Ostrogodo, eu te dou essa terrinha, tu fica nessa terrinha. Ei, Visigodo, eu te dou essa terrinha. Uno, eu te dou essa terrinha. Érulo, ei, Franco, toma essa terrinha. E aí o que acontece? Os romanos vão começar a distribuir várias terrinhas na fronteira, dar para povos vizinhos, com a esperança de que, se esses povos estão recebendo essas terras, eles vão fazer a segurança das suas próprias terras. Então, se de repente viesse um invasor depois, esse invasor ia ter que lutar contra esse povo que recebeu a terrinha aqui. Então é como se Roma estivesse fazendo o quê? Uma fronteira com povos, uma barreira com povos estrangeiros aliados. Isso é que nós chamamos, para quem não está ligado, coloca aí, de sistema de confederados. Não confunde com os Estados Unidos, não, da Guerra da Secessão e tal. Sistema de confederados. Povos que eram parceiros de Roma e recebiam essas terras na fronteira. Mas o que vai acontecer? Vai chegar um momento que esses confederados começam a sofrer pressões de outros povos, e naturalmente esses caras não vão conseguir segurar a fronteira, né? Vem mais e mais povos estrangeiros do Oriente, do Norte da África, querendo invadir Roma, né? Querendo invadir o território. São séculos que a gente está falando, como eu disse. Tá? Essa crise de Roma vai se dar em 300 anos, do século II ao século V. Então, todos esses povos estrangeiros começam a pressionar esses vizinhos que acabam o quê? Entrando em Roma. Resultado, não vai dar para segurar. Essa fronteira, essa muralha com povos estrangeiros, não garante a segurança de Roma ao longo de séculos. Resultado, o terceiro fator que vai gerar a crise de Roma é invasão ou invasões
que nós chamamos de invasões bárbaras. Os povos bárbaros começam a atacar o território romano e começam a entrar no território romano. Né? Todos esses, ostrogodos, visigodos, érulos, burgúndios, francos, germanos, alamanos, daí vem o nome de alguns países, Bulgária, França, Alemanha, vários nomes de países hoje são nomes bárbaros, tá? De povos bárbaros. Resultado, cabeção, esses caras começam a entrar em Roma, e aí, em 476, depois de Cristo, no século V, vou colocar a data para pegar você não, tá? No século V, Roma entra em declínio completo. Acabou-se Roma. Beleza? Devido a essas invasões dos povos bárbaros. A de Odroaco, Rômulo Augusto, foi o último imperador que foi derrubado pelos bárbaros. Literalmente, derrubado. Foi o imperador derrubado. Porque os bárbaros estavam invadindo Roma, mas ninguém tinha derrubado o imperador ainda. Esse cara foi preso pelos bárbaros e derrubado. E esse foi o estopim para a queda. Vamos lá, galera. Nessa crise de Roma, é muito importante dizer o seguinte. Nós tivemos figuras muito importantes que vão definir os anos seguintes, tá? Os imperadores de Roma, Constantino, toma nota aí, tá? E um outro cara chamado de Teodósio. Constantino e Teodósio foram os dois imperadores fundamentais para essa transição e que mais se destacaram nesse fim de Roma. Por exemplo, voltar para o mapa aqui. Vou desenhar outro mapa, vai ter que desenhar outro. Constantino governou Roma no século IV depois de Cristo, na véspera da queda ali. Roma caiu no século V. Imperador romano, Constantino começou a perceber o seguinte, mais um mapa feioso aqui. Península Arábica ficou grande aqui agora, hein? Ó, mais uma vez, Europa. O que Constantino começou a perceber? Constantino começou a perceber que essa parte de Roma, essa parte aqui ocidental, já estava toda fragmentada. Toda fragmentada. Os bárbaros estavam tomando tudo. E aí ele pensou, caramba, se os bárbaros estão invadindo principalmente essa parte do Ocidente, eu vou ter que salvar Roma. E aí eu vou tirar a capital do Ocidente. Aí ele pega e cria uma capital aqui, no Oriente, ó, aqui. Ele vai criar uma capital chamada de Constantinopla, que fica em Istambul, atual Turquia. Então ele cria uma capital aqui. E Constantinopla começa a ser um centro comercial, né, que liga o Oriente à Europa. Constantinopla se tornou uma cidade comercial muito importante. E aí ele cria Constantinopla, tenta segurar Roma como uma capital lá no Oriente, só que as invasões no Ocidente continuam, ele não consegue comandar uma salvação de Roma. Aí tem um outro detalhe interessante. Constantino, além de fundar uma nova capital, Constantinopla, ele também vai se preocupar muito no detalhe. Roma passa a ter uma capital no Oriente com ele. Ele começa a perceber que a grande população de Roma era a população formada por quem? A massa. Escravos e plebeus. Escravos e plebeus. E ele, caramba, ele começa a perceber que escravos e plebeus estão aderindo a qual religião, vai? Qual é o credo que a galera está aderindo? Religião não, credo, diz aí. Eu disse, agora há pouco. Cristianismo. Valeu, Regina. Valeu, Carinho. Então, valeu, Santos. Ele começa a perceber que o cristianismo está crescendo muito entre os pobres, porque tem um detalhe, as religiões romanas, elas cobravam taxas muito abusivas. Dízimo, o dízimo vem das religiões romanas. A Eucaristia vem das religiões romanas. Então, como era muito caro, só os patrícios, os ricos, podiam ir para os templos cultuar religiões como mitraísmo, politeísmo. Lembra que os romanos eram politeístas, adoravam vários deuses. E aí, os cristãos ali, né? Pô, qual é a religião que me aceita e que diz que eu não preciso ser rico? Ah, cristão. Então começou a se difundir. Jesus disse aquela coisa, né? Qualquer um que aceitar Jesus como caminho para a verdade pode ser salvo. Então era uma religião universal. O próprio Paulo cunhou esse conceito, universal, que salva todos aqueles que acreditarem em Cristo. E aí, a igreja universal vem desse conceito. Igreja católica. Católico em grego se remete à palavra universal, para quem não está ligado. E o que vai acontecer, galera? É uma salvação para todos, né? Aberta. Todos os cristãos. E aí, quando Constantino percebeu que o cristianismo estava crescendo, não é, por acaso, que ele se converte ao cristianismo. Ele aceita o cristianismo, passa a ser cristão. Professor,
Foi por interesse político ou por fé? Não sei, não estava lá para saber. Mas é muito interessante perceber que foi no momento que ele precisava do povo ao lado dele para garantir-se no poder e para conseguir que as pessoas lutassem bravamente contra os invasores estrangeiros. Foi na hora certa. Se foi a fé operou certo. E aí, resultado, cabeção, ele vai criar uma lei chamada de Édito de Milão. O que diz essa lei? O Édito de Milão é a lei que decreta a tolerância, coloca aí, ao cristianismo dentro de Roma. Ou seja, os cristãos que até então eram perseguidos, como a gente falou na resolução de questões semana passada e tudo mais, que eram colocados em coliseus, que lutavam contra leões, eram devorados, toda aquela história do pão de circo, né? Que, enfim, eram festivais dantescos ali para matar pessoas, também, né? E aí o que acontece? Ele decreta tolerância para os cristãos não podem mais ser perseguidos dentro de Roma. E aí o cristianismo cresce ainda mais, e ele, se dizendo cristão, consegue o apoio daquela massa, né? Resultado, depois que Constantino morre, e quem assume esse último aí, né, de importância, não é o último rei de Roma, mas o último importante, de grande relevância. Quando Teodósio assume, o que Teodósio vai fazer? Ele vai criar o Édito de Tessalônica, ou Tessalônia. Tessalônica ou Tessalônia. O que é esse édito? Enquanto o Édito de Milão tolera cristãos, e o cristianismo vai crescer mais ainda, Roma não vai pegar o exército mais para perseguir cristãos, o Édito de Tessalônica torna o cristianismo oficial. Se liga aí. O cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma. Eita, professor, agora eu estou entendendo a história da Igreja Católica. Sim, quando Roma entra em declínio, que o cristianismo é poderoso, já tem dinheiro porque é oficial, já tem templos porque é oficial. Quando Roma cai, quem é que fica? A Igreja Católica. Sacou? Roma caiu. Caiu a instituição política, mas ficou a instituição religiosa que era sustentada pelo Estado romano. A Igreja vai ficar enquanto Roma cai. Não é à toa que a Igreja Católica vai ser a principal, né, instituição religiosa do mundo durante a Idade Média. Percebeu? E aí, ó, para finalizar, além do Édito de Tessalônica, que oficializa essa igreja, ele também vai pregar a divisão. Como assim? Quando Teodósio morresse, ele disse, ainda em vida, quando eu morrer lá na frente, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir o império em dois. O império, colocar abreviado, romano do Ocidente, essa parte está sendo toda invadida pelos povos bárbaros, vai ser um império decadente. E o império romano do Oriente. Então, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, ele vai dividir o império em dois impérios, datado isso a partir da morte dele. Quando eu morrer, vou deixar para os meus dois filhos duas partes. Um fica com o Ocidente, o outro fica com o Oriente, e o império acabou se dividindo. Aí uma curiosidade, tá? Que a gente vai comentar lá na frente, na semana que vem. Mas vê só, quando eu falo de Império Romano do Ocidente, esse império, perdão, quando eu falo de Império Romano, como é que eu botei Oriente? Eu escrevi errado aqui. Desculpa aí, viu, pessoal? É porque escrever e falar, né, às vezes o cara dá uma embolada. Deixa eu botar de vermelho aqui. Império Romano do Oriente. Então, Teodósio divide em dois impérios, enquanto Constantino tinha criado apenas uma capital. Ele cria dois impérios a partir da morte dele. E aí o que é que vai acontecer? A parte do Ocidente, ela é derrubada por quem? Pelos bárbaros. Lembra que eu falei que os bárbaros estavam o tempo inteiro, ó, atacando principalmente o quê? O Ocidente. Toda essa parte aqui do Oriente, essa outra parte, vai ficar não que intacta, mas vai ficar mais forte, vai resistir. E aí, nesse contexto, vai surgir um outro império. Teodósio vai criar dentro desse território aí o Império do Oriente, que a gente vai chamar lá na frente de, coloca aí, ó, Império Bizantino. O Império Bizantino é justamente a parte oriental que resistiu após a queda do Ocidente, após as invasões dos povos bárbaros. Quando você olha 476, isso aqui é o século o quê? Século V. A queda da parte ocidental, quando ficou apenas a parte oriental. Quando você chama de 1453, que é a queda do Império Bizantino, 1453 é século
XV. Ou seja, o que é que nós temos aqui? 10 séculos. 10 séculos, 1000 anos. É justamente o quê? Idade Média. A Idade Média é o período da história que sucede Roma, que vai do século V ao século XV. Ou seja, é basicamente o tempo de vida do Império Bizantino. A gente já entendeu que a Idade Média começa aí. Beleza? Aí, como a Idade Média começa aí, do século V ao século XV, ou seja, é a vida do Império Bizantino e é o que aconteceu na Europa Ocidental. Enquanto no Oriente tinha o Império Bizantino, duas características são fundamentais. Aliás, três. A gente já entendeu um pouquinho como o cristianismo se difundiu, né? O cristianismo ele surge no Império Romano, no finalzinho do Império, no início do Império ali. Depois, Jesus Cristo, né? Jesus é executado pelo Império Romano, pelos cristãos serem considerados subversivos contra a teocracia romana. Cristão não aceita Deus na terra, então não aceita que o imperador de Roma seja Deus. Isso vai gerar uma oposição dos romanos aos cristãos. E aí, próximo passo. A gente viu depois que com Constantino, o cristianismo passou a ser o quê? Tolerado, com o Edito de Milão. Depois nós vimos que com Teodósio, o cristianismo passou a ser o quê? Oficial, se tornou um instrumento do Estado. Depois nós vimos que após a queda de Roma, vai surgir no século VI a Igreja Católica Ortodoxa Romana. Igreja Católica Ortodoxa Romana é a instituição que salta após a crise de Roma, que aproveita a estrutura de Roma e sobrevive. Aí, além do cristianismo, é muito bom lembrar que acoplado nesse modelo aí, surge o feudalismo. Brainer, quando você escuta feudalismo, o que é que vem essa sua cabeça aí, que é uma cabeça contemporânea e não feudal? Fala, garotinho. Quando a gente fala de feudalismo, automaticamente a gente é remetido à terra, a laços de lealdade, de honra, a submissão, a vassalagem, suzerania, a terra como poder, a terra como posse, a terra como... Na verdade, na Idade Média, né, a terra é o grande centro de poder, é o grande foco do poder, né, é o grande elemento de status, né, para um nobre, para um senhor feudal, enfim. E aí tem as instituições, né, o benefício e o comitatus. A primeira, que é a romana, né, benefício que já surge desde aí os finais do Império Romano, né, com o colonato, com essa ideia de doar terras, né, em favor de outra pessoa, já que houve a ruralização, né, devido às invasões bárbaras. A galera correu dos bárbaros com medo, todo mundo se intocou nos campos, e aí os senhores de terra começaram a oferecer terras em troca de proteção, né? Ou seja, eu te dou a terra, você trabalha aqui para mim e, em compensação, eu te protejo. Você tem aí uma relação, né, de senhorio entre essas duas pessoas. E quando vêm os germanos, né, os germanos invadem também o Império, então eles trazem uma outra instituição. Então vocês já têm em Roma uma prática de doação de terras, esse benefício, né? E isso se alia a uma outra prática dos germanos, que era o comitatus, que era, como o Pedro escreveu, a reciprocidade, esse ideal de lealdade, de honra. Vai falar, Pedro? Não, vai, mete branco. Não, de honra, né? De lealdade, de fidelidade, essa é a grande palavra, né? Havia uma lealdade mesmo entre os germanos ali como instituição. Eles pensavam numa forma comum de sociedade, de Estado, de distribuição de terras. Então, eles eram presos por laços de lealdade. Então, veja, você junta a prática de doar terras e dentro dessa prática de doação de terras, que é romana, foi incluída uma prática que, além da doação de terra, você gera um sentimento e uma ligação de lealdade ali entre esses dois, formando o que a gente chama dos laços de suzerania e vassalagem dentro de um feudo. Por isso que a gente chama de feudalismo. O feudalismo vem de feudo. O que é o feudo? Não é necessariamente uma terra. A gente fala comumente da terra porque na Idade Média a terra tinha esse status. Mas o feudo, na verdade, é qualquer coisa que você possa estabelecer ali um laço de fidelidade. Né? Pode ser um pedaço de terra, pode ser um cargo político, por exemplo. Mas na Idade Média era muito comum que fosse uma terra. Então, feudo
é essa ação que eu falei para vocês, da doação e da fidelidade, gerando laços de suzerania e vassalagem dentro dessa relação, eu chamo de feudalismo. Beleza? Não necessariamente é porque tem uma terra, mas porque há ali uma relação de suzerano e de vassalo, de doação, de fidelidade, né, de compromisso, de proteção. E aí, essa relação a gente chama de feudalismo. Então, essa base que Braner disse, ela é fundamental para você entender. Básico e é muito cobrado nos vestibulares, tá? Falando de feudalismo, é um sistema baseado em relações sociais de reciprocidade. Massa, alguém que dá, por exemplo, terra, um benefício, terra, e você dá àquela pessoa trabalho, né? Terra em troca de trabalho. Só que aquela pessoa te dá terra e proteção, né? Cria aquelas sociedades, aquelas vilas cercadas por muros para proteger a população de invasões estrangeiras, de invasões bárbaras. Todo mundo tinha medo de bárbaro nessa época. Então, cerca, coloca a população ali para trabalhar para mim, eu sou o senhor, e há essa relação. Então, não esqueça, Braner disse muito bem, o feudalismo tem raízes tanto bárbaras, dos povos germânicos, quanto raízes romanas. São duas, tá? É estrangeira, bárbara, e é tipicamente romana também. Aí, ó, como é que é nesta saideira, como é que é a sociedade feudal? Não esquece disso, não, cabeção. A sociedade feudal, ela era dividida em 3 grupos, tá? Primeiro grupo, o clero, aqueles que oram. Segundo grupo, a nobreza, aqueles que lutam. Terceiro grupo, os trabalhadores, em geral, bota aqui, ó, trabalhadores, aqueles que lavouram, trabalham na lavoura. E aí, se você observar, você tem uma divisão que é a divisão que vai durar até a Revolução Francesa, que vai durar até a Revolução Russa na Rússia. Cabeção, aqui, sociologia, aqui vai nascer o que nós chamamos de o modelo mais tradicional comum de sociedade estamental. Há grupos sociais, esses grupos têm sua origem com base que no nascimento, eu sou nobre porque eu nasci filho de nobre. Meu filho vai ser nobre porque eu sou nobre. Né? Títulos de nobreza. Já aqueles que não têm títulos não têm privilégios nenhum. Por exemplo, um outro detalhe, esses aqui pagam impostos, esses aqui não pagam impostos. Esses são privilegiados, esses não. Por quê? Porque quando tem título de nobreza e título de clérigo da Igreja Católica. Perceba, Revolução Francesa, primeiro estado era o quê? Clero. Segundo estado era o quê? Nobreza. Terceiro estado, o resto, que pagava impostos, que era sobrecarregado. Essa é a estrutura. Aí você pode fazer uma outra estrutura. Tem um outro nomezinho que os vestibulares podem usar também. Ó, vou desenhar outra pirâmide aqui. E você pode usar outro nomezinho. Você pode chamar o clero de bellatori, latim. Perdão. O clero você pode chamar de oratori, aqueles que oram. A nobreza você pode chamar de bellatori, aqueles que lutam, que comandam os exércitos, né? Os cargos militares. Bellatori vem de bélico. Bélico lembra arma, aquele que luta. E laboratori, aquele que trabalha na lavoura. Né? Laboratori. E esse conceito aí, laboratori, lembra laboral, trabalho. Ginástica laboral, medicina laboral, medicina do trabalho. Beleza? Então, são esses 3 grupos. E mais um detalhe, tá? Houve um papa, nessa época, na Idade Média, chamado de Gregório, Papa Gregório, que disse o seguinte, que essa estrutura é uma estrutura escolhida por Deus. Há uma destinação ou uma predestinação. Os homens nasceram predestinados a cumprirem sua tarefa dentro da sociedade. E aí, alguns nasceram para orar, eu, Papa, alguns nasceram para proteger quem ora, os nobres, e alguns nasceram para trabalhar, para sustentar quem protege quem ora, os trabalhadores comuns. Então, com esse discurso, a Igreja Católica, controlando as mentes, né, catequizando, entre aspas, as pessoas desde a infância ali, fazia com que as pessoas aceitassem a sua condição de nascimento. Tá? Deus quer. Eu estou assim porque Deus quer. Deus quer que eu seja pobre. E lutar contra a pobreza, na verdade, era lutar contra Deus. Então, a Igreja Católica contribui muito para esse estado de coisas, para que não haja tantas revoltas na Idade Média. Né? Elas vão começar a acontecer mais na crise da igreja ali no finalzinho, que é um assunto da semana que vem. Agora, fechando essa viradinha aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Outro detalhe muito importante. Quais são as características econômicas de um sistema feudal?
da economia feudal? Vê só. Em primeiro lugar, em geral, esse modelo que predomina na Europa Ocidental, ele é rural, né? São vilas rurais cercadas por muros, tinha um senhor feudal que mandava ali e servos que trabalhavam para ele. Então, era um modelo baseado na agricultura e na criação de animais. Em geral, era um modelo amonetário, ou seja, vou colocar entre aspas aqui, não predominava a moeda. O que predominava, na verdade, era um sistema de trocas, baseado em quê? Em produtos naturais. Então, ó, faz isso aqui para mim que eu te dou 10 quilos de cebola. Um exemplo, né? Bem tosco. Mas era uma economia baseada em trocas. Outra, não predominava a exportação, comércio entre um feudo e outro. Predominava, na verdade, o que a gente chama de economia fechada. Ou seja, uma economia de autossubsistência. O que se produz, em geral, num feudo se consome dentro do feudo. Não havia tantas trocas, elas eram raríssimas. Tá? Então, essa é a estrutura que explica a economia feudal. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, sim, tem outra coisa. Outra característica muito forte da economia feudal são os impostos, né? Os tributos, as taxas. Em geral, era comum dizer que os servos, aqueles que trabalhavam para os senhores, chegavam a pagar 90% de tudo que eles produziam no ano. 90% da sua produção ia para o seu senhor na forma de diversos impostos. Corvéia, banalidades, tostão para a Igreja Católica, mão morta para o direito de ser enterrado, enterrar um parente. Havia imposto até para casar, marry agent, havia imposto de tudo. Então, 90% do que esse servo produzia ia para pagar imposto. E isso impedia que esse cara acumulasse riqueza e saísse da pobreza. Percebeu? Se a gente olhar hoje no Brasil, a gente trabalha em média 3 meses para pagar imposto. 3 meses do brasileiro é convertido em imposto durante um ano, o equivalente a 3 meses. Nessa época é como se fosse 90% do ano inteiro. Era mais grave do que hoje, que já é. Né? Então, tá aí. Essas são as principais características. E é bom lembrar que, para a semana que vem, a gente vai falar. A gente já falou de cristianismo, mas a gente vai falar um pouquinho aí da crise da igreja e vai falar de uma outra religião que surge durante a Idade Média, o islamismo. O islamismo que surgiu entre os séculos V e século VI e que se espalhou de maneira violenta pelo norte da África e também por uma parte ali da Europa, a Península Ibérica. O islamismo, por exemplo, que fez com que os cristãos declarassem guerra a eles. Os cristãos tentaram tomar o Oriente Médio do islamismo através do que nós chamamos de cruzadas, a tentativa de conquista do Oriente Médio. Mas isso nós falaremos mais na semana que vem. A gente já entendeu as bases do cristianismo e a gente já entendeu as bases do feudalismo.